Olá, bom dia, queridos. Eu quero fazer aqui o complemento do vídeo que eu gravei agora há pouco, que fala sobre a vinda de Jesus e todo esse conflito que está instalado nas bases de Jerusalém. Nós tivemos essa sexta-feira, essa última sexta-feira, tida como a sexta-feira da fúria pelos inimigos de Israel ou pelos que não concordaram, né, com a atitude do governo americano. E eu quero aqui chamar a atenção para um detalhe que esses dias atrás eu tive postando um vídeo também falando sobre uma revelação que Deus tinha me dado em sonhos, que falava sobre arrependimento. Umas dunas que invadiam o Brasil e eram os frutos do Espírito que tinha esse poder de parar essas dunas. Tive também um outro sonho ao qual compartilhei, que falava de um homem com a cabeça de um elefante, que tinham atitudes duras, tinham atitudes firmes e que causavam um alvoroço na terra. E eu quero aqui trazer à memória algumas coisas, até porque sexta-feira foi dia 8, né, um dia útil após o dia 7. Dia 7 Deus tinha falado comigo de forma muito profunda. 7/12 de 2017 é uma data que para mim foi muito marcante, porque o 7 a gente sabe que tem a ver com a plenitude de Deus, os 7 Espíritos de Deus, narrado em Isaías capítulo 11. Os 12, o 12 tem muito a ver com as 12 tribos de Israel, tem a ver com os 12 apóstolos, com as 12 portas de Jerusalém. E 2017 é um ano muito marcante, se falando de uma numerologia bíblica, porque são 70 anos de libertação de Israel, onde se estabeleceu em 1947 a Israel como nação outra vez, né? Lembrando que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Senhor seria conhecido não por ter libertado o seu povo do Egito, mas por ter ajuntado o seu povo que estava disperso por todas as nações. E esse fato a gente sabe que em 1917 era impossível de alguém imaginar o cenário que está formado hoje, tendo em vista que aquela época Israel era tudo Palestina e estava sob o domínio dos turcos há centenas de anos, e havia um domínio absoluto. E Israel, a partir de 1917, começa a ter indicadores de se restabelecer, uma vez que o governo britânico estava tomando, né, aquela região do domínio turco. Mas vamos ver que tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra, Israel ele sempre passou por esses momentos. Eu citei isso no outro vídeo que eu coloquei, o fato de tantos momentos de perseguição em massa e de tentativa de destruição do povo judeu, mas eles vivem de uma promessa de Deus e a promessa de Deus é maior do que os planos dos homens. Algumas coisas é importante a gente lembrar. Uma delas é que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos ele foi eleito com 70 anos, que tem tudo a ver com esses mesmos 70 anos que também Israel está sendo estabelecido como pátria. Se você analisar o nome Jerusalém, Jerusalém é citado 800 vezes na Bíblia, mais de 800 vezes na Bíblia. Então ele é uma cidade profética, uma cidade indicadora, né, de profecias. Ela é fundamento de Deus na terra. Se você analisar Jerusalém, no meio de Jerusalém, Jerusalém são 3, 6, 9 letras, né? J-E-R. As próximas três é U-S-A, ou seja, a América está no centro de Jerusalém. Seria só uma coincidência ou isso é um indicador que Deus deixa para que a gente analise e para que a gente possa ter como ponto de referência também? Se a gente observar algumas coisas relacionadas a essa profecia que foi falada por Zacarias no capítulo 12, que nesse tempo as nações se levantariam contra Israel, porém Israel prevalecia. Eu creio que esse dia de fúria que foi vivida ontem e que a gente sabe que estourou um conflito mundial, ali não é uma coisa que
Só Deus vai poder controlar essa situação. E todas essas evidências é para a gente poder observar como a palavra de Deus é verdadeira, infalível, como ela é eterna. Há milhares e milhares de anos atrás, uma sequência de profecias de homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que traz a revelação para quê? Para gerar fé e vida na igreja. Então que os irmãos estejam entendendo o que o Espírito diz à igreja nesses últimos dias. E volto a reforçar essa palavra para a igreja, para os amados pastores. Vamos pregar a vinda de Jesus, anunciar o ano aceitável do Senhor, entendendo que o propósito de Deus é eterno e Ele vai vir julgar, Ele vai vir como juiz, não mais como advogado, Ele vai vir como leão e não mais como cordeiro. E a gente sabe que as nações estão perdidas porque elas não têm esse horizonte, precisa de alguém que fale dessa verdade. E para isso está esse vídeo aqui, para ajudar algumas pessoas a olharem a palavra de Deus não apenas como um livro comum, mas como uma mensagem viva de Deus para os homens na terra. Que nós possamos estar observando essa evidência agora desse conflito que está instalado, entendendo que faltam pouquíssimos passos para a ascensão, ou seja, para a subida do governo do anticristo, estabelecendo uma paz provisória. E a gente sabe que, independente das visões teológicas, irmãos, pré-tribulação, pós-tribulação, acho que essa não é nem hora de debate teológico, é hora de entender que Jesus está voltando. Seja em que momento for da grande tribulação, Jesus está voltando. Que você possa entender isso, pregar, falar, porque falar que Jesus está voltando hoje para mim é mais importante do que falar que Jesus pode te dar carro, horizonte. Eu quero que você vá para Jesus não pelo que ele vai fazer por você, mas por aquilo que ele já fez. Ele já venceu, ele já destronou Lúcifer e ele já estabeleceu a igreja com autoridade na terra para poder anunciar o reino de Deus e proclamar a libertação dos cativos. Que Deus os abençoe e todos tenham um bom dia em nome de Jesus.